falar da competência territorial. Então, tudo aquilo que a gente já estudou, ela vem servir de suporte para a continuidade dessa temática. O que a gente tem que saber sobre competência territorial? Primeiro é isso, ó. Competência territorial é aquela atribuída aos diversos órgãos jurisdicionais, levando em conta a divisão do território nacional em circunscrições judiciárias. Então, eu pego lá o país e vou dividindo ele em diversos fóruns, diversos elementos para que a gente possa fazer o ajuizamento das ações. A primeira regra que a gente tem que observar é a tal do foro comum, é a regra geral, né? Então, aprendam isso, pessoal. Em regra, as ações são ajuizadas no domicílio do réu. Essa é a grande regra. Seja o réu pessoa física, seja o réu pessoa jurídica, ele deve ser proposto no domicílio do réu. Muitos acadêmicos, quando chega nesse momento, se atrapalham um pouco falando que teria que ser no domicílio do autor. Não é no domicílio do autor pelo seguinte: a gente sabe que ninguém é considerado culpado até que se prove isso. Então, no processo civil é a mesma coisa. O réu, não é porque ele está sendo processado que ele está errado. Então, a gente vai proteger, digamos assim, o réu. Só que essa é a regra geral. Existe uma série de exceções, nós vamos ver cada uma delas ainda hoje, em que eu vou processar o réu em outro local que não seja no seu domicílio. Ok? Então, mas o que é? Pessoal, para de mexer no meu slide aí que vocês me atrapalham, gente. Então, o que eu tenho aqui? É domicílio do réu. Lá no Código Civil, domicílio é o lugar onde a pessoa estabelece sua residência com ânimo definitivo. Essa regra ela vale tanto para o incapaz como para o capaz, para qualquer pessoa. A gente só tem que lembrar que o incapaz ele vai morar, via de regra, com o seu representante legal. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vi questionar o microfone aí. Nada, nada. Então, a gente sabe que o incapaz mora com o pai e mora com a mãe. Então, essa é todo sempre gira sempre o mesmo foco, domicílio do réu. Pessoal, pare de apertar o slide aí, por favor, deixa que eu mesmo mexo nisso. Mas eu tenho as exceções, são os foros especiais, que a gente vai propor ação. A gente deixa de propor ação no domicílio do réu para propor ação onde eu tenho cumprimento da obrigação ou aonde eu tenho a prática de um ato ilícito. E a gente vai ver que essas regras estão lá no artigo 47 a 53 do Código de Processo Civil, que traz para nós, então, o local onde as ações serão propostas, mesmo não sendo o domicílio do réu. Ok? Para nós, muito importante que se lembrem dessa regra. Não sabe onde propor ação? Domicílio do réu. 90% das ações observam essa regra aí, então, se souber isso, a chance de errar é bem pequena. Então, como que é isso? Se a ação é proposta no domicílio do réu, está lá, no 46, a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis, vocês vão ver daqui a pouco que bens imóveis a regra vai mudar. Então, em se tratando de bens móveis, será proposta em regra no foro do domicílio do réu. Então, é lá que a gente vai propor a ação, onde é que o cara mora, né, onde está residindo, é onde a ação vai ser proposta. Acontece o seguinte: tendo mais de um domicílio, o réu será mandado no foro de qualquer um deles. Então, pode acontecer do réu ter uma casa em Maringá, coloquei no exemplo em Curitiba, ou em Gramado. Então, tem duas casas. Pode acontecer? Pode. Eu tenho um amigo que ele mora em Maringá, mora em São Paulo, terça, quarta e quinta-feira. Terça, quarta e quinta ele mora em São Paulo. Os restantes dias, né, quinta, sexta, sábado e domingo, ele mora em Maringá. Então ele trabalha uma parte da semana em São Paulo, parte da semana trabalha em Maringá, onde ele pode ser demandado ou num local
ou em outro. Os dois estão corretos, afinal de contas, os dois são domicílios do réu. Então, tanto em um quanto em outro, ele pode, então, estar sendo processado, demandado num desses domicílios. Mas a legislação ela continua prevendo outras situações. Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for encontrado, e aqui já está a primeira exceção, ó, domicílio do autor. Eu trago o exemplo clássico, que já quase não existe mais, o circo. A pessoa que mora em circo, onde é que ela vai ser processada? Se ela está sempre viajando, né? O cigano estão sempre na estrada, aonde eles vão ser processados? Aonde ele for encontrado. Então, ele montou o circo aqui em Maringá, fechou um contrato, não pagou, mudou para Curitiba, eu posso entrar com ação lá em Curitiba. É onde ele está. Mas seria normalmente a gente acaba optando pelo domicílio do autor, porque a gente sabe onde o autor está, é muito mais prático. Mas observe que a lei deixa uma opção, ou aonde ele é encontrado, ou no domicílio do autor, tanto um quanto o outro. Muito importante lembrar dessas regras, tá? Isso que certamente será cobrado de vocês. Se não na prova, no dia a dia processual aí para quem for trabalhar, né, como juiz ou mesmo como advogado. Avançando. E quando o réu não tiver domicílio no Brasil, como é que faz? Quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, ação proposta no domicílio do autor. Então pensa na seguinte situação, né? Nós temos o autor morando aqui no Brasil e o réu foi lá para a Austrália. E eu preciso processar esse réu. Aonde que eu vou processar? Eu posso processá-lo na Austrália? Nós aprendemos que eu tenho a competência internacional concorrente, processo que pode ser proposto em Maringá ou pode ser proposto fora do país. Mas a gente sabe que para nós é muito mais fácil, é muito melhor nós termos essa ação sendo ajuizada no Brasil. Fica muito mais fácil para nós propor essa ação aqui no domicílio do autor, do que tem o custo, tem advogado, tem a língua, que é um grande fator de diferenciação. Então a gente acaba propondo a ação no domicílio do autor, ok? Agora, nós também temos uma situação que o artigo continua aqui. E se este, né? Se este quem? E se o autor também residir fora do Brasil? Ação proposta em qualquer foro. Como assim? Assim, ó. Aqui está um slide. O réu está morando nos Estados Unidos. O Brasil, o autor, foi morar na China. Onde é que eu vou propor ação? Nos Estados Unidos ou na China? Poderá ser proposto qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar. Você pode optar em qualquer lugar. Eu sempre brinco que a gente acaba optando normalmente por uma capital, que tenha voo internacional, que facilita a vida do autor também, né? Chegar da China para acompanhar o processo, acompanhar uma eventual audiência. Então, resumindo, se o réu não mora no Brasil, no domicílio do autor. Se o autor e réu ambos não moram no Brasil, em qualquer lugar do Brasil, a ação pode ser proposta, que ela estará correta. Ok? Tranquilinho? Posso avançar? Reinando silêncio, eu vou tocando para frente. Professor, Oi. você pode me dar um exemplo do parágrafo 3º, a segunda parte que você falou? Segunda parte. Se o Essa aqui, ó. autor e o réu. Então, é esse caso aqui, querido. Ó, Mas um o réu, exemplo daí. um exemplo. Tranquilo, olha só. Vamos pensar na situação dos quem vai trabalhar fora do país. Vamos pegar lá o japonês. Né? É muito comum, ou melhor, foi muito comum na década de 80, 90, que os japoneses iam trabalhar, buscar trabalho no Japão. Então, o que acontecia? Ele deixava a família aqui no Brasil, ia para lá, e lá acabava constituindo uma nova
família, né? E vamos imaginar que a esposa que ficou no Brasil resolve se mudar para o Paraguai, vai trabalhar no Paraguai. Então, a esposa está no Paraguai e ele está no Japão. A gente sabe que divórcio só o Brasil pode julgar. Lembra da competência internacional exclusiva? Então, ela precisa se divorciar para poder regularizar a vida dela, sei lá, buscar algum benefício, acertar a questão de passaporte, enfim, ela quer se divorciar. Ela só pode propor o divórcio no Brasil. Ora, o réu não tem domicílio nem residência no Brasil. O réu está, no caso, no Japão. Ela também não está mais no Brasil. Ela está no Paraguai. Então, aonde que ela vai propor a ação? Ela vai vir aqui no Brasil e vai propor a ação em qualquer lugar. Se ela está no Paraguai, me parece que a comarca mais fácil acesso para ela seja a comarca de Foz do Iguaçu. Então, ela vai em Foz do Iguaçu, procura um advogado, pede o seu divórcio lá na comarca de Foz do Iguaçu e manda uma citação para o réu, lá no Japão, por meio da carta, a gente estudou isso na cooperação internacional, por meio da carta rogatória. Então, o réu vai ser citado no Japão de um processo que está acontecendo na comarca de Foz do Iguaçu, aqui no Brasil, em que pese ela more no Paraguai. Ficou claro isso? Entendeu? Ficou, professor. Obrigada. Por nada. Tá bom? Então, se ela quisesse propor ação em Maringá, não tem nenhum problema. Porque se nenhum dos dois estão no Brasil, pode ser em qualquer lugar do país que estará correto. Avante. E se por acaso a gente pode ter um processo com vários réus? Eu posso ter um processo com vários réus. Então eu tenho lá um réu que está morando em Curitiba. Eu tenho um segundo réu que mora em Gramado. Eu tenho um terceiro réu que reside lá em Rio Negro, estado do Paraná. Aí o autor vai ficar com aquela dúvida. Onde é que eu vou propor a ação? Que local que eu vou propor a ação? Para piorar, o autor mora em Caçador, Santa Catarina. Aonde que ele propõe a ação dele? Ele propõe a ação dele em qualquer um dos três. Ele, autor, escolhe o que é mais prático para ele. Se ele quiser propor a ação em Rio Negro, estará correto, Gramado correto, ou Curitiba correto. Então, se são vários locais, qualquer um deles. Vamos imaginar que ele propôs em Curitiba. Ora, quem está de Gramado vai ter que viajar para Curitiba para audiência, quem está em Rio Negro vai ter que vir para cá. Então, embora dois fiquem prejudicados, haverá um terceiro que será bastante beneficiado com essa regra. Tranquilo? Então, se são vários domicílios, qualquer um deles, qualquer um dos réus está correto. Aqui uma coisa que eu nem vou tratar com vocês com profundidade, que é a questão da execução fiscal. Execução fiscal, vocês vão aprender ela no 5º semestre. Mas, basicamente, a regra é a mesma. Ó. Domicílio do réu é a grande saída. Aqui ele tem outras duas possibilidades, mas eu não vou nem abordar isso aqui, porque a gente não trata da execução fiscal nesse momento com vocês. Ok? Então, fechando, qual é a ideia geral? Domicílio do réu é onde vai propor a nossa ação. E lembrando aí dessas vertentes que a gente tem. Mas como eu disse no começo da aula, além do foro comum, eu também tenho os foros especiais. São regras que vão fugir dessa regra geral. E eu trouxe alguma delas aqui para a gente discutir. Então, a primeira delas diz respeito a bens imóveis. Lembra que eu falei que no imóvel a coisa ia mudar? E ele faz uma menção sobre direito real. Para quem não sabe o que é direito real, eu trouxe aqui para vocês, mas quero focar mais nessa daqui. Ó. Propriedade, que é fácil de lembrar, quando você tem total domínio sobre o bem. Quando você é o dono da coisa. Então, se você é o dono da coisa
e vai discutir um imóvel, se você vai discutir quem é o dono dessa coisa, você vai afirmar que você é o dono e outro quer tirar de você, você vai propor isso no do local do imóvel. Então, duas coisas para anotar e não esquecer. Domicílio do réu, em sendo bens imóveis, local da coisa. Nem se preocupe muito com o direito real, que isso aí com o tempo você pega o jeito. Né? Importante lembrar dessas duas coisas. Domicílio do réu e local do imóvel. Se lembrar desses dois aí, dificilmente você vai errar alguma coisa em competência no processo civil. Só que eu tenho algumas diferenças. Então, tá lá, ó. O foro, domicílio do autor da herança no Brasil é o competente para o inventário. Galera, primeira coisa, autor da herança não tem nada a ver com o autor do processo. O autor da herança é quem morreu. Então, quem morreu é o autor da herança. Então, o que a lei fala? O foro, né, a residência, o domicílio de quem morreu, né, do autor da herança no Brasil é o competente para o inventário, partilha, arrecadação, cumprimento de disposições de última vontade, impugnação, alienação, anulação de partilha, e para todas as ações que for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Então, resumindo, aonde o falecido morava é onde o processo deverá ser ajuizado, é onde a ação vai ser ajuizada. O erro dessa questão é isso aqui, ó. A tolerância, o pessoal não sabe quem é. Tolerância é quem morreu. Lembrando disso, todo o resto vai ficar bem fácil de ser esclarecido. Agora, isso que a gente chama de competência internacional exclusiva. Só o Brasil pode julgar essas questões. Então, não importa se ele tinha outro domicílio ou outros bens. O que interessa é que só o Brasil vai poder julgar e o Brasil vai poder julgar aonde ele residia. Ok? Beleza? E se por acaso esse falecido não tinha domicílio certo, a gente não sabia certamente onde ele morava, aí sim a gente vai para a situação dos imóveis. Se eu tenho vários imóveis, qualquer um deles, é quase igual à regra dos réus. Se eu não tenho bens imóveis, o foro de qualquer local dos bens móveis do nosso espólio. Então, para inventário, muito importante lembrar onde a pessoa morreu. Ou melhor, desculpa, não é onde ela morreu, aonde ela tinha domicílio. Aonde a pessoa que morreu tinha domicílio. É ali que eu vou propor a ação. Se ela não tinha domicílio certo, se eu não sei onde ela morava, se ela era um cigano, se ela era um artista circense, se não era, se não tem o local certo, então aí vai ser onde estão os bens, para ficar mais fácil, que a gente chama de arrecadação desses bens. Ok? Belezinha? Então, isso que a gente tinha que falar aí do bem do autor da herança, daquele que faleceu. Certo? O código também traz uma competência especial para o que a gente chama do ausente. De novo, né, para você não ter problema com essa competência, tem que saber o que é o ausente. Quem é o ausente? O ausente é aquele que está lá no Código Civil, que diz assim: desaparecendo uma pessoa do seu domicílio, sem dela haver notícia, isso aqui é importante, ó, se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens. Então, olha que interessante isso. Se a pessoa sumir, mas não tiver bens, o seu desaparecimento, me perdoe, é irrelevante. Irrelevante. Ela vai ter um problema para a família, né, vai precisar no futuro de um inventário, mas se ela não tem bens, isso acaba sendo, digamos assim, não tem importância jurídica. Agora, se ela deixa bens, é um problema. Imagina, por exemplo, se desaparece o diretor, o diretor, né, de uma empresa como qual? A Gol, por exemplo. Né? O administrador dela desapareceu, sumiu. Né?
ninguém sabe para onde foi, né? Como é que vai fazer? Vai precisar de alguém para administrar esses bens. Então, daí entra a figura do administrador. Então, o ausente, se ele sumiu, ele pode ser processado? Pode. Ok. Se ele pode ser processado, aonde eu vou processá-lo? Vou processá-lo, né, no seu último domicílio. Por quê? Sumiu de casa, ela vai reaparecer aonde? Vai reaparecer em casa. Então, se eu estou em Maringá e desapareci, a ideia é que a pessoa reapareça de onde ela sumiu. Por isso que, se você prestar atenção, né, acaba sendo o domicílio dele, para poder facilitar o retorno, para poder facilitar a continuidade das ações. Então, mais uma vez, regra geral, domicílio do réu. Se for inventário, aonde a pessoa tinha seu domicílio. Se for o ausente, aquele que sumiu, se não estiver representante, aonde será? Será no domicílio dele, do ausente. No Brasil, o último caso que eu me lembro da ausência que teve foi um político, né, Ulisses Guimarães, que nenhum de vocês era nascido ainda, mas ele sumiu, né, numa viagem de helicóptero. Acharam os destroços da aeronave, mas não acharam os cadáveres, não acharam os corpos das pessoas que estavam na aeronave. Então, ele acabou sendo declarado como ausente. Que é raro de ver isso aqui, se encontra mais mesmo nas provas de concurso ou exame de ordem. Algo mais comum para nós é ação de alimentos, nós vamos ver mais à frente, ok? Outro foro especial, o incapaz. Quem que é o incapaz? É aquela pessoa que não tem a sua capacidade civil ainda, seja absolutamente incapaz, como eu coloquei aqui, de uma criança, né? Ou então de uma pessoa mesmo maior de idade tenha sido interditada. Então, a gente sabe que o incapaz, aquilo que eu coloquei no começo da aula, de regra mora com o seu representante legal ou com o seu assistente. Então, se a criança mora com o pai e com a mãe, qual é o melhor local para que ela seja processada? Onde o pai e a mãe moram. Se a interdição, uma pessoa que tem lá algum distúrbio psicológico grave, né, um autismo severo, por exemplo, ela vai ficar morando com o pai e com a mãe, ou com o seu representante legal, aquele que detém a sua guarda. Então, nada mais natural de ser processado no domicílio do seu representante legal. Ok? De todas essas regras, a que mais vocês vão ter contato são as próximas, que eu diria que é essa daqui. Separação de divórcio, anulação do casamento ou mesmo união estável. Isso aqui houve uma alteração legislativa muito significativa com o novo código. No código anterior, nem anota isso para não se atrapalhar na hora de estudar, no código anterior, todas as ações eram a propósito do domicílio da mulher. Não importa qual o motivo, era no domicílio da mulher. Agora mudou, ela colocou algumas regras. Então, é competente o foro para ação de divórcio, separação, anulação do casamento ou para discutir união estável. Primeiro, se tem filho incapaz. Aqui, quando falo filho incapaz, estou falando da incapacidade absoluta ou relativa. Se tem uma criança, né, se tem um adolescente de 17 anos, é considerado incapaz. Se tem uma criança com 2 anos, é incapaz. Se tem uma pessoa com 30 anos, mas ela tem deficiência mental, está interditada, continua sendo incapaz. Então, a incapacidade não tem a ver só com a idade, tem a ver com a capacidade civil. Então, se tem filho incapaz, olha o que ele fala, do domicílio do guardião do filho incapaz. Então, se tem filho incapaz, é no domicílio de quem está com a criança, quem ficou com o filho incapaz. Agora, pode acontecer de não ter filho incapaz. Se não tem filho incapaz, olha o que a lei colocou, do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz. Então, o casal morava em Maringá, se divorciaram, ela voltou, né, para a casa do pai, por exemplo. Foi morar em Londrina. Aonde o marido ficou? Maringá. Ela quer o divórcio, onde ela vai propor ação? Maringá. Ele quer o divórcio, vai propor ação? Maringá, porque é onde está o último domicílio do casal, onde estava ali a casa deles. Bom, mas, e se não tem filhos? E os dois
saíram da cidade, ninguém mais residiu no antigo endereço. Domicílio do réu, se nenhuma das partes morar no antigo domicílio. Então, se os dois saíram da cidade, se os dois saíram da comarca, aí será no domicílio do réu. Então, ela foi para Londrina, ele foi morar com a mãe em Cianorte. Ela quer o divórcio, ela vai propor em Cianorte. Ele quer o divórcio, ele vai propor em Londrina. Então, observe que se não tem filho incapaz, vai prevalecer a regra geral, que é o domicílio do réu. Por isso que eu falei tanto para vocês que é muito importante o domicílio do réu. Tem uma regrinha nova que começou a valer em 2018, 19, que é a questão da violência doméstica. Em caso de violência doméstica, a vítima de violência doméstica e familiar será o domicílio da vítima. Então, acaba sendo também uma outra exceção. Então, se esse casal brigou, né, ele bateu nela, ela foi morar em Curitiba, ela quer o divórcio, ela vai poder propor em Curitiba. Isso é uma regra nova, né, que a Lei Maria da Penha ela é de 2006, mas essa regra no Código de Processo Civil é uma regra nova. Aqui uma observação, por enquanto, salvo engano, mas violência doméstica ela só é aplicável à mulher, ainda não tem essa prerrogativa de aplicação para o homem. Ok? Nenhuma dúvida até aqui? Então, continuo. E na próxima vem agora sim outra regra que a gente usa muito, que é a ação de alimentos. Domicílio alimentando. Quem é o alimentando? Alimentando é quem vai receber os alimentos. É uma coisa muito óbvia também, muito justa. Ora, se eu não estou tendo dinheiro para me alimentar, para comer, beber, vestir, como é que eu vou ter dinheiro para viajar para propor uma ação? Então, nada mais justo que a ação seja no domicílio do alimentando. Então, aquele que precisa dos alimentos é o local que ele mora em que a ação vai ser proposta. Okay? Lembrando sempre que a única coisa que dá prisão civil por dívida no Brasil ainda é a dívida de alimentos. Ok? Essas regras todas não são muito diferentes quando a gente fala lá de ação de pessoa jurídica, que em cima está errado o cabeçalho, não é ação de alimentos aqui, que são pessoas jurídicas. Então, se eu tenho a pessoa jurídica, olha interessante, onde está a sede para a ação que for ré, a pessoa jurídica. Então, acaba voltando a ser a regra geral. É o foro comum, ele vale tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Insisto bastante nisso. Lembre-se dessa regra, que ela é muito importante. Beleza? Então, as duas regras que vocês mais usam: divórcio, alimentos, pessoa jurídica, e uma outra que é bastante interessante, que também se vê bastante no dia a dia aí, que é acidente de trânsito ou aeronaves. Então, e aqui é uma regra bem diferente, ó. A gente aprendeu que é domicílio do réu. Aqui, ó, é domicílio do autor ou do local do fato. Normalmente, o pessoal acaba usando o domicílio do autor. Nunca vi de verdade nenhuma ação que veiculasse sobre direito a acidentes de veículo ou mesmo de aeronaves que fosse proposto em domicílio diferente do domicílio do autor. Ou nós vamos aprender lá na frente que poderia ser o domicílio do réu também, mas não quero falar disso agora. Então, regra: domicílio do autor ou local do fato, a parte pode escolher aonde que ela quer propor esta ação. Então, basicamente, pessoal, isso é que a gente tinha que aprender sobre competência. Lembrando, muito importante, da regra geral, dessas poucas exceções. Existem algumas outras, mas que eu achei melhor nem incluir, porque são raríssimas e de pouca relevância para o que a gente está estudando agora, ok? Então, pergunto a vocês, até aqui alguma dúvida, algum questionamento? Se não tem nenhuma dúvida, a gente ainda tem mais uma aula sobre competência ainda, temos mais uma ainda, na verdade duas, uma vai falar sobre a modificação e a outra vai ser sobre a declaração de incompetência. Então, já destaco a vocês que a nossa próxima aula, o assunto é a modificação da competência, que é o parágrafo 21, lá do professor Humberto Teodoro Júnior, que a gente está estudando. Ok? Se não há dúvidas, pessoal,
Isso que eu tinha preparado para a gente estudar hoje. Lembrando que daqui a pouquinho eu já vou colocar essa aula gravada também lá no nosso estúdio. Abro aí a palavra para perguntas, algum questionamento que vocês tiverem, fiquem à vontade. Se não tem questionamento, a gente vai encerrando por aqui. Lembrando que vocês precisam entrar no fórum e me postar o resumo do que a gente discutiu agora, e tem uma atividade nova, né, que a gente não fez até agora, que eu coloquei lá no Forms. Tem mais um link que está lá no estúdio já para você entrar lá e responder para mim. São 5 questões bastante simples, bastante curtinhas, mas que também faz parte da avaliação de vocês aí. Ok, pessoal? Se não tem mais dúvida, agradeço a atenção de todos e vamos encerrando aqui por hoje. Então é isso, pessoal. Obrigada, professor. Obrigado, Eu professor. que agradeço. Obrigado. Valeu, professor. Valeu, um abraço.